E tem uns pontos muito interessantes antes de nós chegarmos
eu começo vendo que mesmo que venha uma sentença do adversário, eu preciso ficar no temor do Senhor. Mesmo que venha algo que Satanás fala, faça isso. Não, eu preciso fazer aquilo que o meu Deus me ordena. Você vê que as mulheres, em um momento, elas matam os primogênitos. Pelo contrário, elas ajudaram o Saul. Olha que coisa linda. E é interessante em que a Bíblia continua dizendo e que ainda assim, ele ainda acha
que a varia onde ele pisava era santo e que ele precisava tirar a sandália dos pés. A partir daquele momento, ele já não seria mais o simples Moisés. Ele seria o Moisés, aquele que Deus confiou uma grande responsabilidade na sua mão. Aleluia! Você não é qualquer um. Eu não sou qualquer um. Por quê? Não é porque é massagear o nosso ego, não. É porque Deus está contando comigo com você. Glória a Deus, aleluia. Deus está contando conosco para que se cumpra um grande chamado no Senhor. E esse chamado não é só para ministrar a palavra. Não, é lindo isso. É lindo nós vermos quando Deus nos usa para ministrar a palavra. Mas é mais lindo Deus nos ver, nós vermos, e lá no céu muito mais, quando nós somos usados para libertar alguém, para contribuir para a libertação de alguém. Já que nós estamos aqui no mundo de libertação, não tem como falar de libertação sem dizer a coisa linda que Deus fez esse povo. Deus libertou esse povo para eles serem livres novamente. E Deus libertou eu e você com qual finalidade? Para sermos livres. A Bíblia ela nos informa de forma tão agradável que nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos conhecer essa verdade, porque quando nós conhecemos essa verdade vai nos libertando. E a partir do momento em que nós conhecemos essa verdade, ela vai nos libertando e vai nos dando confiança a ponto de se cumprir aquilo que Jesus falou para Pedro: quando tu te converteres, confirma a minha igreja. Deus vai nos convencendo de tal forma, Deus vai mexendo na gente de tal forma, e é isso que Deus vai fazer conosco nessa noite. Não adianta Deus abrir o mar vermelho se nós ainda temos dúvida. Não adianta. Até o momento em que Deus abriu, Deus precisou ir fazendo coisas para que as pessoas entendessem o poder de Deus. A Bíblia conta que Deus fala com Moisés. Moisés volta, atende a voz do Senhor, volta, e aí, talvez eu, na minha lógica romana, e talvez até Moisés, Deus não disse para ele: o coração do faraó vai estar endurecido, você vai passar por todo o processo e depois eu vou tirar vocês. Não. Deus só falou: vai, eu tenho visto o clamor do meu povo, vai lá. Deus deu sinal, Deus mostrou para ele que era com ele, Deus mostrou Deus deu toda a diretriz para ele, e disse: vai, e ele falou, e ele foi.
falou de 10 pragas. Acontece não. A última, Deus mandou Bilá falar que morreria todos os primogênitos. Não só dele, como dos servos dele e dos animais. Olha só. E aí eu fiquei pensando, Deus não se liga, Deus não se liga. Mas Deus fez a mesma coisa que ele queria lá desde o princípio, que era matar os primogênitos. E Deus sabia que precisava tocar na ferida. Aí a Bíblia conta
fosse para a esquerda, a mesma coisa. Eles saíssem um pouquinho, eles poderiam correr afogados. Porque era água de um lado, água do outro. Deus só abriu o caminho para eles passarem. E o Senhor, essa noite, está dizendo para nós: eu abri o caminho para você passar. Aleluia. É um tempo novo de Deus para a sua vida e para a minha vida. Eu já abri o caminho. Por que você ainda está temendo? Sendo que eu já abri o caminho para você passar. Eles precisavam chegar lá do outro lado.
Se você entrou desanimado, sabe a palavra para você? Continue. Avance. Prossiga. Deus está dando uma ordem para a igreja. Avance. E não é só para a igreja aqui, não. É para a igreja do Belém, lá de onde nós viemos. É para o Madeira. É para todas as assembleias. É para todo mundo. Deus quer que a igreja avance. Deus quer que a igreja prossiga. Meu esposo leu uma palavra e começou a dizer: André, eu não quero fugir daquilo que Deus falou comigo. E eu me atenho a todos os detalhes do culto: louvor, e palavras, salvação e tudo. E aí você vê que para nós chegarmos até aquele grande dia, nós precisamos avançar. Nós precisamos continuar indo. Nós precisamos ir avante. Nós precisamos continuar. E não é aquela andar, sair correndo, atropelando tudo, não. É andando na presença do Senhor. É deixando o Senhor trabalhar nas nossas vidas. É deixando o Senhor trabalhar no nosso ser de tal forma que a gente comece a sentir Ele, andar com Ele, falar com Ele. Você vê que antigamente nós sabíamos onde ia o crente de longe. Aquele ali é crente. Quando apertava a situação, a gente ia lá e chamava os crentes. A gente sabia que os crentes eles repreenderiam os demônios e se Deus usava eles para curar. Todos nós sabíamos. Muitas vezes nós só não queríamos ser crentes, mas nós sabíamos que os crentes eles tinham um grande potencial. Só que nós vivemos um tempo em que é muito difícil distinguir quem é crente e quem não é crente. Eu não estou falando de crente de vestimenta. Não, eu não quero falar de pessoas aqui. Eu quero dizer de um crente que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Um crente que teve um encontro com Deus, que é sincero com Ele, e Ele mesmo dá testemunho dele. Aleluia. Deus deu testemunho de João. Deus falava com Moisés. Daniel era desejado do céu. E eu e você precisamos avançar. Sair do raso. Avançar na presença do Senhor. Porque aí o Senhor vai dizer o que eu sou para Ele e o que você é para Ele. A ponto de dar um testemunho. Deus disse que Jó, ele era temente ao Senhor. Ele era um homem sincero diante de Deus. E o que Deus está falando de nós? O que Deus está falando de mim e de você? Nós precisamos nos levantar de tal forma, irmãos, para que a gente possa fazer aquilo que o Senhor quer com veracidade. Se é guiar a sua família, amém. Receba o chamado de Deus. Se é liderar com mais exatidão, lidere com mais exatidão. Se é